Senhoras e senhores, o mestre, Opa! doutor José Silveira Passos. Seja É que bem-vindo, doutor. fim! Opa! Muito obrigado. Tudo bem? Tudo bem, doutor André? É por isso Beleza? que a gente lida com gente, né? Essa tecnologia às vezes deixa a gente confuso, faz É, parte. eu sou meio lerdo nesse trem, mas vamos lá. Um mestre da psicologia, como o senhor não mexer na tecnologia, é plenamente aceitável. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz com a sua presença, Ah, porque estou estreando aí, entre ah, aspas, carreira solo no meu Instagram aí, pessoa física, e ah, não é? podia ser melhor que esse tema aí contigo aqui. Ah, que bom. O prazer é todo meu, então, estarmos juntos aí nesse bate-papo aí, né? Cadê o pessoal? O Pode pessoal está entrando aí. para quem. Luciano Oliva acabou de entrar aí. Pois é, eu tô Oh, falando. maravilha! Então A vamos lá, ó. Luísa. Eu pedi para colocar aí de onde eles são e com o que eles trabalham, né? Até a gente vai usando isso de acordo com os exemplos que a gente vai dar. A gente vai tentar fazer bem direto, né? Bem em cima do Ok. cotidiano. E Cláudio. Cláudio Reis. apresentar aqui o doutor Silveira. Doutor José Silveira Passos é um mestre da psicologia. Ele é diretor do Instituto Faros, que fica lá no Flamengo, que é um instituto maravilhoso, que além de psicólogos, psicoterapeutas, tem também psiquiatras e outras especialidades da saúde, em especial focado no comportamento humano. Este homem que vos fala também já foi engenheiro, não é isso, doutor? Sim, já fui engenheiro. Era uma vez. E é um especialista em análise transacional, que é uma das Correto. especialidades, uma das linhas teóricas aí da psicologia que eu me tornei fã. Eu conheço muito das outras especialidades, não conhecia análise transacional, mas depois conheci o doutor Silveira, me tornei fã. E vocês vão também se tornar fã assim que ele começar a abrir a boca para falar. Imagina. Faltou uma coisa nesse currículo extenso, Não, doutor? você colocou até coisas aí que eu não estava esperando, mas vamos lá. Deixa eu ter a honra de apresentá-lo, tá? O doutor André Felipe Camelo é fisioterapeuta e especialista em osteopatia. Ele tem vasta experiência e atuação intensivista em CTIs, ou seja, é uma parte importante, né, da respiração, principalmente hoje, nessa Covid-19, né, que tem muita gente que tem que ser entubado, tem que ser monitorado, etc. É o diretor e um dos fundadores da equipe Saúde Plena, com várias filiais entre o Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, Minas Gerais e, brevemente, não muito distante, na Europa. É um entusiasta da osteopatia. Então, nós temos muito aí o que aprender com o doutor André Felipe falando sobre a osteopatia. Tá? Que bonito, vou emoldurar. Ainda bem que isso vai ficar gravado. Meu... Tá bom. Ok. Muito bem. Doutor, vamos começar conceituando psicossomatismo. Você, como Vamos. nosso psicólogo, ninguém é melhor para fazer isso. Eu Então, o vou que é falar. psicossomatismo? Isso, eu vou falar de uma maneira bem simples, bem direta. A palavra psicossomática, né? Psico significa alma, ou seja, a nossa psique. Soma significa corpo. Então, lá nos primórdios, né, na época de Freud, quando Freud começou a estudar lá com o Charcot, ele pesquisando, o Freud era muito curioso, né? E com a hipnose ele descobriu que tinha doenças que não eram doença do corpo. E aí foi quando começou a se chamar, inclusive, de histeria, né? Histeria de conversão, aquela coisa toda. E com o tempo, com o desenvolvimento da medicina, com o desenvolvimento da psicologia, etc., hoje sabemos que o nome disso atual é somatização, ou seja, é aquilo que o corpo sofre, mas ele não tem, a causa não está no corpo. Ou seja, é aquilo que a gente não vê. Eu costumo falar o seguinte, o corpo fala. Como é que é isso? Todo organismo vivo depende de o equilíbrio homeostático desse próprio organismo. Ou seja, por exemplo, a pressão sanguínea é algo que o ser humano, qualquer ser vivo, necessita de ter esse equilíbrio. Qualquer
dificuldade que tenha esse organismo que desequilibra essa homeostase, há um movimento do próprio corpo e do próprio organismo de restabelecer essa homeostase. Estamos juntos? Então, isso significa o seguinte, que é aquela situação em que a pessoa vai ao médico, vai a vários especialistas, e o especialista diz para ela, olha, você não tem nada que seja físico, não tem nada fisiológico, até que é meio sim, sim. Não se deve falar o fisiológico, porque tem a fisiologia da mente, né? Então, sim, sem dúvida. Coisa. Então, significa o seguinte, que a pessoa, todo o sentimento, todo o comportamento e toda a emoção, ela é interligada, ou seja, corpo e mente são interligados. Quando alguma coisa desequilibra, por exemplo, emocionalmente, o próprio corpo vai dar sinais para que aquela homeostase restabeleça. E normalmente dá sinais, por exemplo, de uma dor de cabeça, uma enxaqueca, psoríase, várias doenças que nós chamamos de doenças psicossomáticas. Por quê? Porque ela tem origem na nossa mente, ou seja, no nosso sistema límbico, no nosso sistema emocional, que vai, de alguma maneira, somatizando. Somatizando significa, ele aparentemente a causa é física, mas não é. Aquilo aí é o sintoma. A causa está no sistema, por exemplo, emocional, está na nossa própria mente. Eu acho que, falando de uma maneira mais clara, né? É algo que você procura no corpo e não acha, mas vai encontrar em algum lugar a causa. Faz 1000 exames e diz, ninguém encontra o que é aquilo. E aí os médicos costumam falar, isso aí é de... Antigamente os médicos falam, isso aí é problema dos nervos. De nervos. Problema de você é nervoso, não sei o quê. Hoje você sabe que os médicos já têm, muitos médicos têm treinamentos para encaminhar a pessoa para um psicólogo, para um psiquiatra, etc, para combater a causa e não ficar tratando os sintomas, né? Eu acho que mais ou menos é isso, o que é somatizar. Tem alguns exemplos aí, eu queria que vocês fizessem um checklist. Tá? Sabe checklist? Eu vou falando, você vai pensando assim, isso acontece comigo. Então, algumas coisas, tá? Então, sudorese intensa, dormência nas mãos ou nos pés, manchas roxas que aparecem no corpo e que do nada, você não bateu, nada aconteceu. Se você tem se percebido mais angustiado ou o tempo inteiro agitado, pensando em alguma coisa, esses comportamentos são alguns dos comportamentos que vêm de uma situação, o doutor Zé começou a falar sobre a parte de neurofisiologia, vou entrar um pouquinho mais, se o doutor me permitir, de um mecanismo que a gente chama, pessoal, de luta ou fuga. Mecanismo de luta ou fuga é como se fosse um aplicativo que já vem dentro do nosso cérebro, né? Lá do nosso cérebro primitivo, que a gente chama de cérebro reptiliano, e que é como se fosse um instinto de preparação para a sobrevivência. Esse instinto ele fica muito claro, esse de luta ou fuga, ele fica muito claro durante uma situação estressora. Seja ela constante, com uma intensidade mediana, mas constante, ou então uma que seja muito intensa, como por exemplo um assalto. Tá? Então eu vou dar a situação do assalto para todo mundo entender. Vamos imaginar o seguinte: quando você é assaltado, quando você toma um susto, quais são as principais características que a gente vê de cara na pessoa? A gente vê como é que fica a pele durante um susto. Pálida, branca. O coração dispara. Os pulmões, a respiração. Né? Então, todos esses são alguns dos mecanismos da preparação para o sistema de luta ou fuga. O seu corpo está se preparando para uma situação onde ou ele vai lutar ou ele vai fugir. Por que isso é importante para você que está aí assistindo a gente em casa? Porque o seu corpo inteiro muda fisiologicamente, mecanicamente, eletricamente,
para esse tipo de situação. Todo o seu sangue é deslocado para áreas onde ele é importante nesse tipo de situação. Em especial, seu cérebro e os órgãos mais vitais para aquela situação, coração e pulmão, principalmente. Então, vou dar algumas perguntas aqui. Você precisa de sangue na pele, numa situação estressante? Um assalto, por exemplo? Não. Não. Então, você vai ver que as disfunções dermatológicas, como o doutor muito bem falou, psoríase e outras descamações, alergias, etc., são muito comuns em pessoas estressadas, angustiadas, ansiosas, etc. Você vai ver também palpitações. Isso. O seu sistema nervoso simpático, que é uma parte do sistema nervoso que acelera você, está muito ativo. Então, o seu coração vai bater mais forte e mais rápido. Então, palpitações, a famosa pressão emocional, né, doutor? Você deve pegar muito isso, né? Isso, é. Mas tem muitas doenças que realmente, como fibromialgia, artrite reumatoide, enxaqueca, crise de labirintite, muitas delas têm a ver com o emocional, gastrite, a gripe, né? É quando o sistema imunológico baixa, é comum a pessoa pegar gripe, né? Queimação no estômago, sensação de enjoo, e várias coisas, úlceras gástricas, diarreia, prisão de ventre, a doença de Crohn, que é uma doença do intestino, é muito comum ser somatizada nessas situações em que a pessoa está sofrendo estresse, está passando por situações de dificuldade, situações em que ele tem um estressor ou vários estressores que ele não dá conta de ultrapassar esses estressores, e aquilo fica, como se diz, martelando na cabeça da pessoa e produz esses estresses que ultrapassa aquele estresse bom. Porque tem o estresse bom e tem o estresse ruim. Que é o estado de atenção, né? Isso. O estresse bom é aquele que lhe permite ficar numa atenção, ou ansiedade boa também, pode-se falar assim, que permite você estar alerta para ver o que está se passando e agir aqui no seu entorno. Agora, tem um platô. Quando ultrapassa esse platô, a ansiedade, o estresse passa a ser prejudicial, passa a ser um problema sério na vida da pessoa. Não, perfeito. Isso que o doutor falou é perfeito, que é o que a gente chama de estado de atenção. Então, não dá para você ficar no seu trabalho com o mesmo nível de atenção relaxado que você fica na sua casa, entende? Quando isso ultrapassa, ou então ultrapassa pouco, mas ultrapassa por muito tempo, o seu corpo tem que se adaptar. Isso. Então, finalizando, acontecem alterações em especial vasculares e alterações elétricas. As alterações vasculares justificam todas as doenças que o Silveira mencionou. Sim. Por exemplo, você não precisa de sangue no seu estômago numa situação de assalto. Então vem nossa gastrite. Fora a parte de inervação, que para os nossos colegas aí, a inervação do nosso arcabouço abdominal, da nossa barriga, em geral, ela é feita pelo parasimpático, pelo nervo vago, né? Sim. E quando você está com o seu simpático muito ativado, por conta disso que a gente já comentou, as funções de estômago. Quem nunca teve um piriri quando ficou nervoso? Vou fazer uma com o doutor José Silveira. Fico nervoso. Isso. Época de prova do Enem, de prova do antigo vestibular, provas finais. É aquela pessoa que, de repente, começa a ter dor de barriga, aí tem enxaqueca e dorme demais, não consegue acordar, aí perde, ou seja, os chamados pontos de boicotes que normalmente isso atua dentro de uma situação em que a pessoa vai ter que, vamos dizer, dar tudo dela, e às vezes bate a insegurança, aí vem esses boicotes, né? Só para complementar isto, claro, fica à vontade. Eu costumo falar daquele negócio, você está alerta não significa que você vai estar, vamos dizer assim, tenso. Eu costumo citar o exemplo do felino. Você já viu um felino descansando? Ele está lá todo relaxado, mas ele está alerta o tempo todo. Qualquer movimento, qualquer barulho diferente, ele já está, vamos dizer, para saber se ele foge ou se ataca. Ou seja, mas ele está alerta o tempo todo, porém não está tenso. Então, é muito importante a gente não confundir estar alerta com estar tenso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Perfeito. Só para Do ponto de vista neurofisiológico ainda, que o Silveira comentou também do sistema límbico, né? Para quem não sabe, o sistema límbico é o sistema das emoções, e normalmente ele fica caracterizado lá dentro do cérebro, numa área que a gente chama de hipocampo. E o sistema límbico ele tem uma correlação muito grande com os outros sistemas dentro do sistema nervoso. Então deixa eu mostrar, posso mostrar uma imagem aqui? Mostra eu separei uma imagem aqui, ó. Tá, mostra aí. Porque eu costumo dizer que o nosso sistema nervoso ele é indivisível, né? Na verdade, tem essa fala que obviamente não é minha. Ele é indivisível, não dá. Se você for fazer, se você for dissecar uma medula, olha só que interessante, pessoal. Aqui, ó. O sistema nervoso ele é diferente do sistema muscular. O músculo você tira cada músculo, cada osso é um osso diferente, cada músculo é um músculo diferente, ainda que eles estejam interligados. Eles são uma coisa só. Eles são coisas diferentes, né? Agora, o sistema nervoso, aqui nós temos o cérebro, aqui, né? Então, cérebro, cerebelo, aí ponte, bulbo, mesencéfalo e tal. E aqui a medula, a famosa medula, essa mais grossa aqui. E todos os nervos que a gente chama de nervos periféricos. Então, o sistema límbico, o sistema das emoções, ele fica ligado aos outros sistemas e ele repercute para o seu corpo todo. Isso é fácil de ver. Quem aqui nunca sentiu o corpo todo arrepiado quando ouviu a sua música favorita? Ou quando alguém disse alguma coisa que te tocou mais fundo e que você sentiu o seu corpo todo como se fosse uma onda de choque? Isso. Ou então quando você estava com aquela dor e aí alguém te chamou para passear, estava cheio de dor. Aí toca e fala, pô, André, vamos passear, falar besteira. Você vai e nem lembra que dor, né, Silveira? Aquele primeiro encontro que às vezes, né? Aquele primeiro encontro que vai ter, às vezes as pernas ficam bambas, treme, a boca fica seca, né? Começa a sudorese nas mãos, aquela coisa toda, né? É o resultado aí daquela coisa inusitada, daquela coisa, apesar de boa, mas pode ser ameaçador. Então, gente, por isso que é importante a gente pensar na integração corpo e mente, porque eles estão integrados. Não adianta só você tratar o corpo e esquecer que ele está integrado com a sua mente. Então, é importante a gente ter essa ideia, porque muitas das vezes, conforme o doutor André falou, muitas vezes a pessoa, como ele não vê, não aparece no exame, ele acha que muita gente isso é frescura. Isso é frescura, isso é coisa você não tem o que fazer, porra. E às vezes a pessoa está com um nível de estresse tão grande que isso vai se transformando numa depressão. Porque a ansiedade, se tornar uma ansiedade crônica, pode também levar a um processo de depressão. E às vezes uma depressão grave. E nos dias de hoje eu tenho recebido muitos clientes oriundos de empresas que a pressão está muito grande, não só devido a esse trabalho, vamos dizer, online, porque parece que todos os meus clientes que trabalham em empresas e que estão trabalhando em home office estão dizendo a carga de trabalho aumentou muito. Olha só. Muito. E isso traz muito estresse. Quantos anos de psicologia, doutor? Desculpe? Quantos anos o senhor tem de psicologia? Em torno de uns 30 anos, por aí. 30 anos. Com esses 30 anos, você vê algum paradigma de diferença aí no perfil do que você sempre atendeu e do que você atendeu nesses últimos 4, 5 meses? Sim. Total. Porque tá um nível de estresse muito grande, porque é o seguinte, por exemplo, aquelas famílias que não estavam acostumadas à convivência 24 horas. E aí agora tenho que cuidar disso. E tá tendo muitos problemas, inclusive familiares, problemas de casais, porque um saía de manhã, ficava o dia todo, só voltava à noite, só vinha em casa praticamente para dormir. E agora não, passa o dia inteiro em casa. A convivência, o relacionamento, muitas das vezes fica muito prejudicado porque as pessoas não atualizam seu mindset, vamos assim dizer. Porque eles estavam com o mindset de que
saía para o bar, saía à noite, ia para a praia, não sei para onde. Agora não. E agora, como eu lido com esse negócio? E a carga horária de trabalho, o trabalho agora não para mais, né? Porque você está em casa, você está no escritório. Exatamente. Tem aquela coisa que você... Se facilitar, você trabalha 24 horas, né? Então, é aquela velha história, né? Tem que dar um basta. E esse basta... Quais foram as patologias que o senhor acredita que mais aumentaram? Depressão. A depressão. Depressão é o mal do século. Está chamado de mal do século e é mesmo. Porque tem vários estressores que a pessoa não está sabendo lidar com isso, vai acumulando, acumulando, acumulando. Dali a pouco a pessoa está deprimida. Isso está sendo muito comum atualmente, porque eu costumo falar, inclusive orientar as pessoas nesse sentido, que falta uma estrutura. Muitas pessoas têm dificuldade de montar uma estrutura para ela, ou seja, ter uma rotina, criar uma rotina dentro dessa quarentena. Criar uma meio que nova rotina, né? Isso, estruturada, né? Uma nova, porque ele já tinha e essa não cabe mais nesse momento, tá? E é claro que a circunstância é aquilo que está à nossa volta. Nós estamos vivendo uma circunstância que independe muitas vezes do nosso alcance, da gente mudar, mas uma coisa que vai fazer a diferença para a pessoa ficar bem ou não ficar bem vai ser a condição interna dela, ou seja, a condição emocional da pessoa é que vai fazer a diferença como lidar com isso. Porque as circunstâncias vão estar aí... Está afetando todo mundo, né? Está afetando todo mundo. Então tem umas pessoas que lidam melhor, outras piores. Por quê? Porque essas que lidam pior, elas estão com a condição interna muito baixa. O sistema emocional delas está muito comprometido. Ou seja, em análise transacional, nós falamos que nós está cheio, vamos dizer, de emoções de disfarce. O que é uma emoção de disfarce? Emoções de disfarce. É uma emoção aprendida, não é uma emoção natural. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, quando eu for falar sobre o que a análise transacional pode falar sobre isso, pode ajudar nisso, né? Eu já estava aqui já apaixonado. Já está querendo saber? E aí para essa parte, ó, vou ler algumas perguntas, tá? Então, a Maria Isabel comentou aqui também sobre urinar com muita frequência. A mesma coisa, é uma descarga adrenérgica, né? E aí sim, tem... Fulano, uma expressão feia, né? Mas enfim, fulano se mijou de medo, né? Então, é a descarga adrenérgica que mexe com a parte elétrica e faz a liberação dos esfíncteres. E aí dá vontade mesmo. Outra pergunta boa aqui também, ó. A acupunturista, que inclusive vai amanhã lá na nossa reunião do grupo de empresários, doutor, ela pergunta aqui, ó. Então a correlação ela é feita pela... A lógica é que as áreas onde falta sangue adoecem. Então, Karen, tem várias, né, correlações, mas duas que eu particularmente acredito serem mais importantes uma é a vasoconstricção, é fechar os vasos para priorizar que o sangue vá para onde é mais importante. Então, obviamente, os tecidos onde fica menos sangue vão sofrer, né? Em especial se isso for a longo prazo. E a descarga também do ponto de vista elétrico, do sistema simpático, que é o que acelera a gente, mediado pelo parasimpático, que é o que desacelera. A gente tem a famosa adrenalina, o cortisol, de um lado, e tem as endorfinas, né? Serotonina, dopamina, etc. Isso. Os hormônios aí. Entende? Muito bem, sim, sim. Então me fale sobre a nossa análise. Como que a análise transacional pode ajudar isso, doutor? Sim, muito bem. É só uma pincelada rápida para dizer o que é análise transacional, que muita gente não sabe nem o que é isso, né? Perfeito. A análise transacional é uma teoria da personalidade criada na década de 50 por um psiquiatra canadense chamado Eric Berne, tá? Agora eu vou falar um pouquinho, bem direcionado, como a análise transacional pode ajudar nessa parte aí, que é a coisa. Bom, o psicossomatismo, né? Isso. O Eric Berne... Posso falar uma coisa só, que eu acho que é muito importante? Como é que funciona muito isso, pessoal? Porque o cerne aqui da nossa conversa, e é uma grande conversa, façam perguntas, doenças e dores físicas
provocadas, mantidas, originadas por um contexto emocional. Então, eu muitas vezes pego o paciente aqui, desde dor no joelho, a fascite plantar, que é dor na sola do pé, dor de cabeça, enjoo, tonteira, zumbido no ouvido, hérnia de disco, etc. E que não adianta, se eu identificar que é psicossomático, vou dar um único exemplo, e aí vocês vão entender como que a análise transacional trata isso, mas imagina você, tem alguém nessa live aqui que é ansioso? Então você que está me ouvindo, se você é ansioso, presta bastante atenção no que eu vou dizer. Quando você fica ansioso, você entra naquele mecanismo que eu comentei lá no início de luta ou fuga, e ao invés de você respirar com o seu diafragma, com a barriga, você respira aqui em cima, ó. Então, pessoas ansiosas ventilam apical, respiram aqui em cima. Por que isso é importante para você? Porque se você respira aqui em cima, duas coisas muito importantes acontecem. A primeira é que seu diafragma não trabalha como deveria. Se isso não acontece, ele não empurra todos os seus órgãos para cima e para baixo 20 mil vezes ao dia. Então, o seu estômago, fígado, baço, intestino e muitos outros não são pressionados e nem são movimentados como deveriam. Então, eles ficam o quê? Presos. Então, uma das causas do intestino preso é a falha na respiração. Você vê diversos pacientes que vão fazer psicoterapia, por exemplo, e melhoram o intestino. Porque melhoram a parte emocional, passam a respirar melhor e o intestino melhora, por exemplo. Então, segundo ponto, se você não respira com o seu diafragma correto, você vai respirar aqui em cima e vai usar, ó, essa musculatura o tempo inteiro. E ela não foi feita para isso. Então, depois você não sabe o porquê que você está com tanta tensão nos trapézios e o porquê que as suas vértebras, por exemplo, podem estar com protusões e hérnias de disco. Então não adianta, por exemplo, eu examinar, ver que tem uma vértebra que está rodada, que está com hérnia, que está, botar no lugar. Se a pessoa é ansiosa e continua respirando aqui em cima, eu estou enxugando gelo. Então o que eu faço é encaminhar para os psicólogos, para os psicoterapeutas. E a análise transacional é uma das ferramentas que a gente utiliza para tratar esses pacientes, não é isso, doutor? É exatamente isso. Muito bem. Explanou aí com a maestria que eu estou aqui até babando aqui. Mas muito bem, muito legal. Por isso a importância da gente fazer parcerias. Por exemplo, lá no início, exatamente, a parceria com o osteopata, a osteopatia é uma maravilha, porque eu encaminho muitos clientes para o Dr. André e ele vice-versa. Ou seja, a parceria com o dentista também é outra coisa importante que às vezes a gente não faz ideia das implicações que tem. Bom, mas aí eu vou voltar para falar da análise transacional. Vamos que eu tô curioso. Exatamente. Uma das belas contribuições do Eric Berne para a psicologia foi a separação das emoções em duas categorias, tá? Que eu acho que isso facilitou imensamente, que é o seguinte: as emoções naturais são aquelas que nós já nascemos com elas, tá? E as emoções aprendidas, que a gente chama em análise transacional emoções de disfarce, ou emoções substitutas, coisa desse tipo. Bom, o que é isso? As emoções naturais, elas têm uma finalidade. Ela não existe só para o fato de existir. Tem uma finalidade, e a finalidade maior dela é manter o equilíbrio homeostático do organismo. Então, a emoção natural, ela dá conta de manter esse equilíbrio de uma maneira natural. Agora, o que acontece? Acontece que a nossa educação, a educação que eu digo é lá do berço até ficar grandão, é feita através das figuras parentais, que são nossos pais, os professores, etc. E tem muitas emoções naturais que são reprimidas, são meio que proibidas no seio familiar. Por exemplo, tem determinados ditos, por exemplo, ainda existe esses ditos de que homem não chora. Por exemplo, cala a boca, menino, parece marica, pô, para com isso. E ainda faz Quais são as emoções naturais? Alegria, tristeza, medo e raiva. Alegria, tristeza, medo e raiva. É isso. E amor, afeto.
amor ou afeto aqui para nós vai ser a mesma coisa. Essas 5 emoções, nós já nascemos com elas. Agora nós aprendemos, por exemplo, a substituir, por exemplo, o medo por outra coisa, por uma falsa alegria, por uma situação em que, por exemplo, numa família, às vezes é meio que proibido expressar determinadas emoções. Por exemplo, é meio que proibido expressar alegria. Por quê? Porque às vezes tem alguém deprimido na família e aquela pessoa que, por exemplo, aquela senhora que tá de luto há 20 anos e vive moribunda pelos cantos. E as crianças, muitas das vezes, têm aquele movimento de expansão, de alegria, e aí nego reprime. Para com isso, menina. Olha sua avó, pô, não pode, não sei o quê. E assim por diante. Tem determinadas emoções meio que proibidas para as mulheres, principalmente expressar em público. Qual delas? Vai pensando aí, gente. Qual é aquela emoção que não é bem vista a mulher expressar, principalmente em público? Normalmente é a raiva. Raiva. Confunde com mulher barraqueira. Para com isso. E a raiva é uma emoção fundamental para que nós possamos brigar pela vida no mundo. Ou seja, não confundir raiva com crueldade, com ressentimento ou com outra coisa. Porque crueldade, ressentimento, rancor, isso são emoções aprendidas. Ninguém nasce sabendo expressar rancor, ressentimento, triunfo maligno. Sabe o que é o triunfo maligno? Às vezes não é muito conhecido, não. Você já viu alguém abrir uma garrafa de champanhe para comemorar a desgraça do outro? Pô, não. Feito. Não? Ah. Não, eu, graças a Deus, nunca vi. Pois é, mas tem isso. Aquela pessoa, tem sim aquela pessoa que comemora o fracasso do outro. Isso chama-se triunfo maligno. Isso é aprendido. E onde é que a gente aprende isso? No seio familiar. Bom, voltando lá. Então, existem várias substituições de emoções naturais por emoções aprendidas. O trabalho na terapia com as emoções, nesse sentido, é o quê? Descobrir qual é a emoção natural que foi suprimida e qual é a emoção que está sendo substituída e entrando nesse lugar, para a gente desbloquear aquele canal da emoção autêntica e liberar a emoção autêntica para que pare de usar, vamos dizer, de lançar mão de emoções de disfarce ou emoções aprendidas, que essas emoções elas não dão conta de manter o equilíbrio homeostático. É como se fosse uma panela de pressão cuja válvula está emperrada. Ou seja, tem água lá dentro, está fervendo e a válvula emperrou, vai aumentando a pressão, e vai sair para algum lugar, tá? E esse algum lugar é a somatização, ou seja, aparece no corpo, ou seja, vai ter que sair para algum lugar. E eu costumo também falar uma coisa muito importante, que eu julgo muito importante, né? Que toda patologia, ela foi útil um dia. Por quê? Porque foi um movimento de saúde que está se apresentando. Se o corpo vai dando sinais, a mente dá sinais, e se o portador daquele corpo, daquele ser, não se der conta, vai chegar um momento que a própria mente dá um jeito de parar essa pessoa, fazer com que ela escute e tome alguma providência. Então, toda doença é um intento de saúde. Olha que dicotomia, né? Mas é um intento de sair. Quando a pessoa entra... É um processo adaptativo do corpo, que ele não soltou, mas chega uma hora que... Exatamente. Então, por exemplo, a pessoa está deprimida, está dizendo alguma coisa isso. O que significa isso? Por que ela está deprimida? Qual é a causa? Normalmente, às vezes, a gente vê pessoas combatendo, vamos dizer assim, só o efeito, né? Não vai na causa. É importante, por isso que é importante o psicólogo estar sempre atento a essas coisas e cuidar do seu próprio sistema emocional. O psicólogo que não faz terapia é meio duvidoso. Todos os meus alunos, eu faço questão que eles
tem que passar por um processo de psicoterapia para ele poder ajudar o outro, para ele poder compreender a si próprio para poder compreender o outro. Essa é uma das coisas mais importantes que nós utilizamos. Costumamos dizer que o analista transacional não fica e não pode ficar no aparente. Ele tem que ir buscar no aparente. Ou seja, ele tem que ir buscar a causa, tem que ir fundo para ver o que é que está levando aquela pessoa. Por exemplo, você recebe no seu consultório um sujeito que você descobre que ele é pedófilo. E aí? O terapeuta, é importante que ele tenha o quê? Empatia com o seu paciente. Você vai ter empatia por um pedófilo? Não, pela pedofilia eu não tenho nenhuma empatia. Mas eu tenho empatia para aquela pessoa. O que foi que levou essa pessoa a tornar-se um pedófilo? Não foi de graça. Tem alguma coisa ali que está levando ele a fazer isso? E muitas vezes a pessoa que abusa pode pesquisar que em algum momento da vida dele, provavelmente ele foi abusado. E aí, meio que inconscientemente se sente no direito de abusar do outro para meio que dar um desconto, né? Vamos falar assim, ir à forra, ou coisa parecida. E esses processos de sofrimento emocional vão somatizando no corpo, né? Vão somatizando no corpo, e vai embora, e vai. Pessoas que sofreram abuso na infância, ele às vezes apaga aquilo da mente, ele nem sabe, mas está lá. Quando entra num processo de terapia, isso costuma, um terapeuta habilidoso vai lá e vai mexer nisso, isso vai vir à tona. E aí ele vai poder ressignificar isso e se libertar para a sua verdadeira inteireza. Tem uma coisa que o Eric Berne falou e ele baseou toda a teoria dele, que é o seguinte: todos nós nascemos príncipes e princesas. Por circunstância da vida, nós somos transformados em sapos acomodados. Ou seja, por mais crápula que seja o sujeito que está na sua frente, lembre-se, ali dentro tem um príncipe ou tem uma princesa. Talvez esteja faltando uma maneira de tocá-lo para que ele desperte. Ok? Bom, acho que falei. Você está entendendo por que a primeira live do meu canal, digamos assim, pessoa física profissional, foi com o doutor Silveira, né? Doutor, temos aqui algumas perguntas, eu vou começar a dar uma respondida, tá? Então, vamos seguir aqui. Ó, a Vani, me parece que Vani Carvalho, ela coloca assim: como saber se as doenças são psicossomáticas? Eu tenho várias das que foram citadas aqui, desde hérnia de disco, fasciite plantar, manchas roxas pelo corpo, zumbido no ouvido até queda de cabelo. Vani, presta bastante atenção. Como a gente falou, não existe muito isso mente e corpo. Como eu mostrei a foto para você, é uma coisa só. O corpo é como se ele fosse uma espécie de exoesqueleto do cérebro, né? É uma continuação do cérebro. Então, a gente, em geral, eu costumo dividir em 4 aspectos para os meus pacientes. Um aspecto mecânico, que são os músculos, tendões, ligamentos, ossos, etc. Cartilagem e por aí vai, os discos. O aspecto elétrico, que é o impulso elétrico, que vem desde o seu cérebro, desce pela medula e vai para cada um dos nervos, que te dá sensibilidade, que você está sentindo do corpo, ou que você está movimentando. A terceira parte é a parte vascular, e a outra parte é a parte das enzimas, dos hormônios e por aí vai. Então, cada uma dessas disfunções que você tem aqui, ela pode acontecer por conta de cada um desses 4 aspectos ou dos 4. Só que, por exemplo, vamos lá, ó, só para você entender a complexidade, e é por isso que tem que ser examinada. Ó. Então, uma hérnia de disco, por exemplo, se é uma hérnia de disco na lombar, ela pode acontecer desde por causa do seu intestino preso, que eu comentei aqui, que vem por causa da sua respiração, que pode ser por causa da sua ansiedade, que você respira daqui a pouco, ou não. Simplesmente você tem o intestino preso porque você não bebe água. Não é verdade? Uhum. Pode ter uma perna maior do que a outra, e aí você fez um desequilíbrio na sua lombar, dilacerou o anel fibroso que segura o disco, fez uma hérnia de disco. A gente coloca uma palmilha e resolve. Então é por isso que quando eu examino, não, levo 45 minutos, pelo menos, examinando, para discernir o que é mecânico, o que é elétrico, etc, etc, e perceber se essas causas, dentro do meu checklist, estão ativadas. Então, se você não tem a perna curta, não tem intestino, etc., eu preciso do parecer psicossomático,
E aí eu encaminho para o doutor Zé Silveira, encaminho para a doutora Evelyn, encaminho para outros psicólogos, para que eles, na consulta deles, eles consigam dizer, olha, essa dor que ele está sentindo, doutor, tem um fundo emocional. Então não adianta eu tratar do jeito que eu trataria, achando que é uma questão só física, entende? Então vou dar um exemplo aqui e a gente retoma. Fascite plantar, seja aquela dor na sola dos pés. Quem dá sensibilidade à sola dos seus pés são os nervos que vêm da sua quinta vértebra lombar com o seu sacro e o finalzinho do sacro, o finalzinho da coluna. É onde você costuma sentar errado. Então, pode ser desde porque você senta errado, pode ser porque você pisa errado, mas isso pode ser porque o seu sistema nervoso está hiperexcitado. Se você está numa situação, numa dessas que o doutor Silveira citou, num ambiente familiar conturbado, um ambiente profissional conturbado, ou você veio somatizando isso sem perceber com o tempo, e a sua parte elétrica está alterada, todos os músculos do seu corpo, todos os nervos do seu corpo vão estar com a sensibilidade alterada. Eu vou dar um exemplo prático aqui. Eu atendi uma paciente, o doutor Silveira, inclusive, recebeu essa paciente, a paciente muito especial nossa, tem uma força interior maravilhosa. Ela tinha muita fascite plantar, muita dor na sola dos pés. E eu comecei a tratar o crânio dela para dessensibilizar as meninges, aracnoide, dura mater, pia mater, e desensibilizar o sistema nervoso dela. E ela falou assim, doutor, você está mexendo na minha cabeça e eu estou sentindo o meu pé queimar. Agora você imagina se eu pego o pé dela e fico lá, manobrando, manipulando os tendões, os ligamentos, etc. Isso é do sistema nervoso. Então, eu fiz a minha parte de desensibilizar, dentro da osteopatia, o sistema nervoso dela. E do ponto de vista comportamental, emocional, não é a minha parte. Então, eu encaminho para ela fazer análise transacional, TCC ou outra especialidade. Entende? Então, o que cabe dentro do que você falou, Vani, e eu aproveitei para falar para o pessoal, é que você seja examinado não pelo exame, que é o que tem acontecido muito, né, doutor? A gente o que sai na ressonância. Então, o doutor Zé Silveira me encaminhou uma paciente ontem que ele me mandou dizendo que ela tinha uma disfunção na lombar que saiu na ressonância e que ninguém dava jeito. Lembra? Aí eu daqui, sem ver a paciente, falei assim, doutor, essa paciente tem intestino preso? Aí ele, né? E tinha. E ela veio e saiu daqui bem melhor. Então, o corpo todo, pessoal, ele é todo grudado. Mas a sua sensibilidade, o que você sente no seu corpo, não se esqueçam. Ele vem do cérebro. Então, não é que o paciente, como o doutor muito bem falou, não é que o paciente esteja inventando, não é que ele esteja exagerando, não é que ele queira chamar a atenção sempre, né? Ele realmente sente. Isso. Porque se o emocional dele está afetado... Posso fazer uma analogia rápida aqui, Silveira? Vai aí, vai lá. Então, olha só. Imagina só o computador da sua casa. O cérebro da gente ele é muito parecido com o computador da sua casa. Você liga ele na tomada, vem um impulso elétrico, e esse impulso elétrico, inclusive, é medido pelo eletroencefalograma. Eu fui no treinamento do Tony Robbins, para quem não conhece, é o papa do coach americano há mais de 20 anos, treinou o Barack Obama, só para vocês terem noção, e ele mostrou um trabalho científico muito interessante. Ele mostrou um trabalho científico com eletroencefalograma de pessoas pensando coisas ruins, perturbadoras, angustiantes, junto com o eletrocardiograma também, no mesmo pensamento, e as ondas elétricas eram horríveis, apiculadas, horríveis. E quando essas mesmas pessoas pensavam coisas boas, alegres, confortantes, as ondas eram diferentes. Então é mais ou menos você enfiar um computador na tomada, a onda elétrica vem, os circuitos do computador transformam em imagem e som, que é como você está ouvindo a gente. Os seus neurônios são como os circuitos do computador. Eles transformam essa energia vital, que a gente não sabe de onde vem, né, doutor? Alguns acreditam que é do universo, outros de Deus, outros da mitocôndria e por aí vai, mas a energia, essa existe, ela é lida pelos neurônios e sai em forma de movimento, sensibilidade, pensamento, emoções. Se você está com esses seus neurônios e com essa onda elétrica desajustada, ela vai descer
passar pela sua medula e vai para cada um dos nervos do seu corpo, mudando a sensibilidade do seu corpo. Isso. Que nada mais é do que, por exemplo, a fibromialgia. A fibromialgia poderia ser, É. na minha opinião, chamada de curto-circuito. É. Nada mais é. Se você for pegar o Fio desencapado. Tá com fio desencapado, melhor ainda. Você pega o diagnóstico de fibromialgia, Silveira, que é 11 pontos dolorosos, bilaterais, papapá. Você nada vai mais ver do que os gânglios neurais, os pontos aonde os nervos se juntam, e aí a pessoa sente tudo. Você pega muito paciente de fibromialgia, né? Ah, mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos. Agora, uma coisa importante que a gente está falando assim sobre tudo isso, gente, é não esquecer também que tem a parte física também, tá, gente? Então não descarte, por favor. Ah, então agora eu não quero saber mais de ir no médico clínico, porque a osteopatia, a psicologia resolve tudo. Não, não é assim, tá? Vamos prestar atenção nisso, porque tem a parte física também. Pô. A grande questão é todo mundo lembrar, tanto os profissionais da área da saúde quanto os pacientes, que os exames eles são complementares. Complementares, exatamente. Não é? Então, assim, você colega, que o colega primeiro pega o seu exame para depois ver você, né? Então, o exame é complementar. Ser examinado, saber se é um contexto depois, isso. Se necessário, eu peço o exame e comprovo para eu chegar àquele meu diagnóstico. Isso. E aí, por isso é importante a gente pensar naqueles 8 pontos do círculo da saúde, né? Pensar... Perfeito. Né? Quer que eu mostre aqui? Quero, tá? Você tem a mão aí? Deixa eu pegar. Mostra que eu acho que é legal. Que são os pontos que a gente não pode deixar de dar uma olhada em cada um deles, porque senão fica uma falha. O cliente não fica, a gente não fica trabalhando integral. Isso aí é muito legal, é muito bacana pra gente. Vamos todo mundo fazer? O que você acha, doutor? Pega todo mundo papel e caneta. A gente vai dar aí uns 30 segundinhos para vocês fazerem. Acha boa ideia? Ó, a gente tem que tomar cuidado para não perder a live, viu? A gente tem 7, 8 minutos. Tem ainda. Você marcou o tempo aí, né? Presta bastante atenção aqui, ó. O que você vai fazer? Não precisa ser um círculo assim. Se quiser, pode fazer, tá? Isso. E aí tá meio invertido, né? Mas enfim, como que você pode fazer? Você vai dizer para você mesmo qual a importância que você dá a dormir bem. Isso. O quanto é importante para um ser humano dormir bem de 1 a 10? Anota aí. Olha lá. Quanto que é importante dormir de 1 a 10? Não acordar de madrugada, dormir direito, não demorar muito para dormir, por aí vai. Acho que eu derrubei. E qual nota que você dá para o seu sono? Então você dá um nível de importância e você dá um nível de como é que você está no sono agora. Segundo, a alimentação. Qual a importância que você dá a se alimentar bem, em horários razoáveis, não ficar muito tempo sem comer, não consumir tantos produtos industrializados? Qual a importância disso, de 1 a 10 para você? E como é que você está nesse quesito? Anota aí, de 1 a 10, vai lá. Terceiro ponto, só por causa do nosso tempo. Como é que você está na questão emocional? Isso. Quanto que você acredita primeiro que é importante não se sentir ansioso, angustiado, estressado? Quanto que é importante você estar... Oi? Deprimido, preocupado, ansioso, e vai por fora. O quanto que é importante, de 1 a 10. E como que você está agora? Quanto mais alta a nota, melhor você está. Próximo ponto. Atividade física. Isso. Né? Então, quanto você acha que é importante fazer atividades físicas orientadas para um profissional, bem feitas, personalizadas a você, constantes, etc. E como que você está nesse quesito aí? E não vem com desculpa de pandemia, não, porque está todo mundo fazendo atividade online em casa, no Play, por aí vai. Não vem que não tem. Vamos seguir. O quanto você acha que é importante fazer exames clínicos? Então, ir ao clínico, ir ao cardiologista, fazer exames de imagem... Fazer o check-up. Check-up anual que normalmente se faz, né? É isso aí. Tá? E como que você está nesse quesito aí? Está abandonado ou está legal? E para terminar os últimos 3 aspectos, o quanto você acha importante não sentir dor?
você estar bem sem sentir dor. Tá? E como que você está nesse sentido? Tem sentido dor? Não tem? Lembra que, como o Silveira muito bem falou, as dores elas são um sinal de que alguma coisa não vai bem. Se você não resolve, uma hora a coisa prende, né? Vida social. Quanto você acha importante interagir com as outras pessoas, conviver, sair, falar besteira, etc., mesmo com todos os cuidados naturais? E como que você está nesse quesito? E não me venha novamente com a questão do Covid, né? Você pode ligar, você pode falar por WhatsApp, você pode falar por câmera e por aí vai. E por último, autoestima. Fala sobre autoestima, doutor. Autoestima, isso. Como é que você está com você mesmo? Ou seja, eu costumo falar o seguinte, que amor próprio leva a autoestima para o lugar que ela deve estar. E a autoestima no lugar onde deve estar, maneja-se todo o que está ao seu entorno de uma maneira assertiva, de uma maneira positiva, de uma maneira produtiva. Ok? Então, olha só, quando você terminou, e como que você está nesse sentido, né? Ou quando você está se valorizando. E aí o que você vai fazer é você perceber quais são as suas áreas boas e quais são as suas áreas ruins. Isso. Você tem que estar equilibrado, não pode estar com 10 no sono, 10 no exame clínico e nota 1 em dor, nota 1 em emocional. Chega uma hora que você vai pifar, ok? Então, preste bastante atenção nesse quesito. Pessoal, a gente está chegando aí ao finalzinho da live, são os últimos 3 minutinhos. 3 minutinhos, exatamente. Vamos aqui às nossas considerações finais, doutor Silveira, por favor. Casa é sua. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer aí vocês. Estou vendo aqui alguma pessoa. Gisele, você está aqui. Gisele Siciliano, foi minha aluna de análise transacional. É o pessoal lá da Bahia. Você aqui. É o doutor Antônio Pedreira, a Soninha de Salvador, já vi que estava aqui dentro. Tem várias outras pessoas então eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês, o prestígio aí que você tem. O Luciano Oliva, que eu vi que ele entrou aqui também, Zeli Fuga, o Alexandre, e vai por aí afora, são pessoas que eu conheço e que está aqui prestigiando esse nosso bate-papo, vamos falar assim. Esse nosso bate-papo, perfeito. Pessoal, okay? Então vou contextualizar, agradecer a presença desse grande mestre, deixar aí a mensagem de que o psicossomatismo, né, ou tudo isso que você achava que era lenda e que você já ouviu falar, não, isso é estresse, etc., é bem possível que seja. A grande questão é, primeiro que você pode reparar, faz um checklist. Quando você fica emocionalmente abalado, suas dores pioram, sua falta de ar piora, seu enjoo piora, ou qualquer coisa desconfortável piora, esse é um ponto a se pensar. Outra, quando você melhora o seu estado emocional, você esquece as suas dores, você esquece as suas mazelas e fica super bem. Entende? Porque a mesma artrose que dói, a mesma artrose que dói quando você está estressado e não dói quando você não está estressado, está lá no seu joelho, está no mesmo raio-x. Entende? Então, é possível que o tratamento para o seu joelho, para o seu pé, para a sua coluna, ele esteja totalmente integrado entre a parte física, mecânica e a parte comportamental. Por conta daquilo que eu mostrei para vocês, que o sistema nervoso, que dá a sensibilidade da dor, das disfunções, das doenças, ele é uma coisa só. Fechado? Então, agradecendo a vocês, essa foi a primeira live aí que eu fiz nesse canal aqui do Instagram Pessoa Física, mais focado em osteopatia, da equipe Saúde Plena, fala de vários outros assuntos, tanto de saúde quanto nas empresas. Agradecer a vocês. E semana que vem voltaremos com mais. E, todas as dúvidas que vocês tiverem, todas, podem mandar no direct, que a gente vai responder cada uma delas, né, doutor? Sugiro vocês salvar, senão a gente vai perder a live. Hein? Não, isso aqui é certo. Vai estar lá no nosso IGTV, tá? Não, mas salva, que tá virando tempo. Não, mas eu tô contabilizando aqui. Fica tranquilo que eu já sou aqui, Tá bom. 30 segundos, viu? Agora, já Silveira sabe tudo. Pessoal, então, saúde plena a todos, parabéns a todos vocês por terem assistido, obrigado ao Instituto Faros, vai estar no nosso IGTV, ok? E se você assistiu isso no IGTV e tem dúvidas, manda direct pra gente que a gente responde todas. Isso. Obrigado, gente, um beijo a todos.